Você já percebeu que no Brasil existem como que três grandes bases que influenciam a Igreja Católica aqui? Pois é, nesse vídeo de hoje eu quero te explicar quais são essas três bases e a importância de identificá-las. E então eu já vou te adiantar. A importância de identificar essas três bases é justamente perceber a sua influência, ou melhor, as suas influências na cultura da religião católica aqui no Brasil. Essas três grandes bases a gente pode dizer de maneira bem direta é a teologia da libertação, a renovação carismática e a igreja tradicional, ou os tradicionalistas, ou até mesmo igreja da tradição. Sinceramente falando, essas três grandes bases elas pesam muito quando a gente vai analisar o cenário da igreja na realidade atual. Por isso que é importante identificá-las, saber quais elementos vêm de cada linha e assim discernir o que é bom em cada uma delas. Então vamos começar. A teologia da libertação. A teologia da libertação é uma das três bases. Ela tem origem no movimento revolucionário comunista, né? E é uma maneira de, digamos assim, colocar o pobre no centro da teologia. A teologia da libertação foi condenada e ainda assim influencia a igreja nos dias de hoje, mesmo sendo uma heresia. E de que maneira ela influencia? Porque nas décadas de 70, 80, ela era muito forte dentro dos seminários. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre ela. A segunda base é a renovação carismática, ou aquilo que a gente chama de renovação carismática católica, que também teve uma grande influência nesses anos 80, 90, 2000 e ainda hoje, como grandes expoentes, tipo a Canção Nova, o Hesed ou o Frei Gilson. O único problema é que a renovação carismática ela é de origem protestante, e eles mesmos assumem isso, porque ela começou com o movimento pentecostal protestante nos Estados Unidos. Então a gente tem de um lado a teologia da libertação, que é considerado uma heresia. Depois a gente tem um movimento da renovação carismática, que foi, por assim dizer, catolicizado, mas que tem as suas origens, as suas bases no protestantismo. E de outro lado a igreja tradicional, que é aquela igreja que de alguma maneira tenta conservar o rito da missa tridentina, muitas vezes os documentos do Concílio Vaticano segundo a sua letra, né? E esse movimento tradicional, né, ele também é algo que está crescendo nos dias de hoje, né? Nós vemos a administração apostólica, a fraternidade de São Pio X, né? E que estão dizendo assim, olha, nós precisamos conservar a tradição de sempre, nós não podemos aceitar nem a ideologia comunista, nem esses movimentos que vêm do protestantismo, por mais que exista sim um diálogo, né, entre a igreja tradicional e a igreja carismática, aquilo que muitas vezes as pessoas dizem os tradismáticos, né? Então a gente vê, por exemplo, pessoas que defendem a certo nível a tradição, né, ou melhor, defendem muito bem a tradição, como o Padre Paulo Ricardo, que também frequenta a Canção Nova, por exemplo. Então existe ali uma comunicação, mas alguns outros institutos não comunicam com a igreja carismática, pelo contrário, dizem que ela não deveria fazer parte. Ou seja, a gente percebe que essas três bases elas são um pouco mais complexas, por assim dizer. Por isso no próximo vídeo eu vou trazer aqui para vocês a escala tradicionalis, que é uma escala que eu mesmo criei, por assim dizer, que fala sobre a escala da tradição. Ou seja, mostrando dentro de uma régua aonde que cada pessoa está ali dentro dessa situação atual da igreja. Mas tudo bem, vamos dar sequência. A primeira base que a gente falou antes é a base da teologia da libertação. Temos esses expoentes como Leonardo Boff, Frei Beto, que influenciaram a igreja desde a década de 70 ali, né, na igreja pós-conciliar, e trazem elementos, e aí mora o perigo, trazem elementos para
a liturgia e para os movimentos pastorais, que são extremamente perigosos. Por quê? Porque eles são movimentos que estão contra a doutrina da igreja. Então nós temos, por exemplo, desde palmas na missa até coisas absurdas, como movimentos LGBT, que dizem não ao pecado, movimentos ideológicos que simplesmente querem dizer não existe pecado. E ainda coisas mais graves, como por exemplo a ideia de transsignificação. Não sei se você já ouviu esse termo. Transsignificação é para dizer assim, olha, a Eucaristia, na verdade, ela não é bem assim que acontece, não é que se torna o corpo de Cristo verdadeiramente. Não, ela não muda de substância, ela muda de significado. Ou seja, é a gente que dá o significado para as coisas, e ali, depois da missa, né, depois da celebração da Eucaristia, as palavras do Padre, a Eucaristia se torna um símbolo para nós, e ali ela muda o seu significado e a gente acredita que é o corpo de Jesus. Só que isso não é verdade, porque de fato a Eucaristia se torna o corpo de Cristo. Então, a teologia da libertação é essa teologia que foi colocada muitas vezes nos seminários e nas paróquias, que faz com que os padres não celebrem a missa dignamente, que celebrem sem os paramentos adequados, que falem de política durante a liturgia, que tenham influências de partidos comunistas, né, partidos como o PT, inclusive, e falem disso abertamente dentro das suas paróquias. São esses padres da teologia da libertação que hoje muitas vezes dizem a teologia da libertação não morreu, a teologia da libertação morreu, mas ficaram-se os erros do modernismo, né? Ou seja, acreditam ainda nas ideologias de gênero, nas ideologias raciais, todos esses aspectos que são muito mais segregadores dentro da igreja do que unificadores de fato. Falam que os pecados contra a castidade não existem, que tudo isso depende do consenso e da liberdade de cada um. Ou seja, fazem com que os fiéis se tornem os próprios legisladores da moral cristã. E isso é muito perigoso. Nós vemos todos esses ideais de sincretismo também, que são influência da teologia da libertação, padres se misturando em terreiros de macumba, padres se misturando a pastores protestantes com ideais de uma igreja única em que somos todos cristãos, né? E tudo isso é muito perigoso, porque faz com que a nossa fé se torne abertura para aqueles que não creem influenciarem dentro da igreja. E aí é o grande problema. Ou seja, eles podem entrar na igreja católica e eles podem ditar as regras. Mas e quando nós dizemos não ao pecado? E quando nós dizemos não a essas influências? E quando nós dizemos sim a Nossa Senhora e aos santos e os protestantes rejeitam? Eles vão também se dobrar a isso? Então, a teologia da libertação ainda assim influencia as paróquias no Brasil inteiro, seja no seu nível mais extremo, com aqueles padres que de fato se filiam a partidos como o PT e pregam ideologias completamente contrárias à doutrina da igreja, seja aqueles padres modernistas que estão tentando uma igreja mais aberta, mais light, por assim dizer. Então, esse é o grande perigo da teologia da libertação. Por quê? Porque ela tem a sua linha de marxista raiz, por assim dizer, ou seja, de enfrentamento, mas ela tem a sua linha de marxismo cultural, ou seja, é uma influência que vai se dando aos poucos dentro da doutrina da igreja, em forma de modernismo, em forma de novidades, em forma de abertura, mas que na verdade, quando a gente vai ver ali por baixo, né, tem uma perda muito grave de doutrina. E essa, infelizmente, é uma das bases da igreja no Brasil. Por outro lado, a gente teve esse movimento da renovação carismática, que foi exatamente um contrapeso para a igreja
durante o crescimento da teologia da libertação. Nos inícios da renovação carismática, os grupos, eles até mesmo brigavam com os padres da teologia da libertação, eram grupos que nem mesmo frequentavam a missa em alguns casos, porque dizia que era somente necessário frequentar aquele grupo de oração da quarta-feira, que ele já supria a missa de domingo. Porque chegava no domingo e os padres falavam que a Eucaristia não era real, que era somente uma transsignificação. E na quarta-feira, as pessoas do grupo viam coisas acontecerem, curas, repouso, toda aquela coisa da renovação carismática. E aí? Dava um nó na cabeça dos fiéis. Então a gente teve pessoas como, por exemplo, o Padre Jonas, o Padre Léo e diversas outras comunidades que faziam, né, esse movimento da renovação carismática no Brasil, que, como eu disse anteriormente, tem influência no protestantismo, né, mas foi como que catolicizada, entre aspas, né? Ou seja, ela tem os seus problemas, porque tem origens na base protestante. Isso, qualquer membro que participou da renovação carismática percebe a força que existe hoje em dia, né, essa necessidade de trazer para a renovação carismática esses aspectos de estudar o catecismo, estudar a doutrina da igreja, manter a missa como um lugar de liturgia sagrada, sem palmas, sem festinha, sem ficar com esses métodos de inovação para que a missa se torne uma festa, né, uma celebração alegre, jubilosa, como se de fato a tradição não trouxesse esse caráter, né, como se tudo fosse música agitada e palmas. Então, hoje a gente percebe que a renovação carismática também tenta consertar aqueles erros do princípio, né, em que trazia-se muito forte, né, a questão da Bíblia, de rezar o terço, de fazer a adoração eucarística, mas que não estudava, não lia os documentos da igreja, não tentava entender, né, de fato qual que era a doutrina do magistério. Ou seja, a gente vê que existia ali uma dissonância entre o movimento da renovação carismática, né, a partir exatamente dessa autonomia, né, autonomia de ler a palavra, autonomia de entender a situação da igreja, né, era tudo muito assim, porque de fato era tudo muito novo. E, como se diz, né, com um acréscimo ainda, que era um combate ferrenho à teologia da libertação pela prática, né? Então a renovação ela veio como esse movimento para, de alguma maneira, defender, né, a igreja, né, puxar para o sobrenatural tudo aquilo que a teologia da libertação estava puxando para o material, né, para o natural. Então a gente percebe que houve esse movimento, né, esse conflito muito grande entre a renovação e a teologia da libertação, brigando, né, pela realidade do mundo, ou seja, é uma realidade em que o pobre está no centro ou é uma realidade em que o Espírito Santo está no centro, né? Porém, a renovação ainda assim correu esses riscos, né, de o Espírito Santo, né, de dizer que era o Espírito Santo e muitas vezes ser simplesmente a influência sentimentalista das pessoas, né? E hoje tudo isso tem sido trabalhado, né, para que os erros sejam mitigados daqui para frente, né, com relação à situação da igreja. Por isso que a gente tem, né, os tradismáticos. Quem que são os tradismáticos? São aquele pessoal que se reúne para frequentar o grupo de jovens, reza em línguas e faz toda aquela coisa própria da renovação ali, mas durante a missa, por exemplo, né, gosta da missa mais silenciosa, gosta da liturgia com seus aspectos sagrados preservados, né, aquela liturgia de sempre, a liturgia da igreja, como ela mesma ensina, sem essas influências protestantes na missa, né? Então a gente vê que existe uma comunicação sim entre a renovação carismática e os tradicionais,
né? Mas que os dois lados lutam contra a teologia da libertação, né? E os carismáticos, eles trouxeram coisas muito boas e ainda trazem coisas muito boas para a igreja. Isso aí a gente não pode negar, né? Por quê? Porque muita gente se converte, muita gente larga o pecado, muita gente começa a ler a Bíblia, muita gente começa a estudar o catecismo, conhece o amor de Deus por ali, e muita gente, inclusive depois de um tempo, até mesmo vai conhecer melhor a missa tridentina, vai conhecer melhor o canto gregoriano, a arte sacra, né? Então, a gente percebe que existe uma comunicação, assim, né, dos carismáticos tentando preservar a tradição da igreja também, né? Mas isso diz respeito a uma tradição também pós-conciliar, mais propriamente, porém, né, muitas vezes ainda assim falando de igreja pré-conciliar, pré-concílio Vaticano II. Muitos dialogam com a tradição perene da igreja, né? E a gente vê que tentam inclusive, né, mostrar que o Concílio Vaticano II, né, ele veio sobre a luz da doutrina e não sobre aquelas questões da teologia da libertação, né? Porque o grande divisor de águas foi o concílio, né? O concílio foi esse grande divisor de águas que, de alguma maneira, fez essa demarcação tão forte para essas três bases da igreja, né? Porque o concílio ele demarcou que existe ali progressistas de uma maneira mais intensa. Depois veio o movimento da renovação carismática que tentava segurar a igreja na sua fé, no seu sobrenatural, né? A Eucaristia, o terço, a devoção mariana, né? E em conjunto, né, os tradicionais, né, mostrando, não, nós somos a ala conservadora da igreja. E essas três bases, elas influenciam muito, né, a atual situação, né? A igreja tradicional no Brasil, como eu havia dito antes, né, ela tem muitas nuances também, assim como tem os carismáticos, assim como tem os progressistas, né? Então nós temos tradicionais, por exemplo, padres que andam de batina, né? Padres que celebram a missa de Paulo VI, padres que celebram a missa de Paulo VI e a missa tridentina, padres que só celebram a missa tridentina. Então, padres que aceitam a missa nova, padres que não aceitam a missa nova. Todo esse corpo tradicionalista, né, ele é demarcado por diversos outros aspectos. E que depois, no outro vídeo, a gente vai falar melhor sobre eles. Mas, então nós temos assim essa força, né, da tradição. E o que é o tradicionalista, né? O tradicionalista é aquela pessoa que vai contra os valores progressistas, né? Não é a pessoa conservadora, né? O tradicionalista não é o conservador. O tradicionalista é o católico, né, que defende a igreja de sempre, né? Esse cara é o tradicionalista, né? Agora, tem os tradicionalistas, entre aspas, mais radicais, que dizem, olha, a igreja de sempre é a igreja da missa tridentina, então não é a igreja da missa de Paulo VI, não é a missa nova, né? E aí isso vai gerando também divisões dentro da própria igreja, o que é um problema, o que é um perigo, né? E aí, esse grupo dos tradicionalistas são pessoas que também são adeptas ao canto gregoriano, que são adeptos ao latim, né? E que gostam, né, de falar muito sobre esses aspectos da tradição da igreja, né, da história da igreja, de como a igreja se manteve firme, de como a missa tridentina é de fato a missa de sempre, né, de como também o Concílio Vaticano II trouxe diversos problemas, trouxe aberturas para a igreja que não foram aberturas positivas, né? Então os tradicionais, eles são como que essa percepção, né, de que a igreja precisa estar atenta para essa abertura que aconteceu no Concílio Vaticano II, né? Por quê?
Porque a pessoa fala, pô, o Concílio Vaticano II aconteceu de forma muito boa, não sei o que e tal. Aí os tradicionalistas vão lá e falam, não, mas espera aí, isso aqui não é tão a favor daquilo que a igreja sempre falou, né? Então os tradicionalistas eles têm essa função, de alguma maneira, né, de perceber as nuances daquilo que está acontecendo na igreja moderna e apontar, né, falar, ô, peraí, isso aqui não é dentro do que está sempre, né? Isso aqui não é que foi sempre assim, né? Principalmente no que diz aos valores morais, que hoje é um ponto assim fundamental dentro da Igreja Católica, né? Essa questão da união dos casados de segunda união, desculpa, essa questão de comunhão na mão, né? Sem falar daquilo que a teologia da libertação influenciou, mas outros aspectos, como a música litúrgica, né? Será que a música dentro da missa deveria ser assim? Né? Tudo isso são os tradicionalistas que eles vão colocar essas perguntas sobre a luz da tradição da igreja, né? Para tentar comunicar com a renovação carismática, né? E, inclusive, defender da teologia da libertação. Muitas vezes essa comunicação com a renovação carismática ela não acontece. Isso aí é um outro problema também, né? Por quê? Porque se houvesse uma abertura maior das duas partes, uma compreensão das duas partes, muitos problemas seriam resolvidos, inclusive problemas de unidade dentro da igreja. Porque uma coisa é nós não concordarmos com que a maneira de algo é feita, né? Eu não concordo com a oração em línguas. Tudo bem, mas a gente tem lá a comunidade dos carismáticos que vive dessa maneira. Aí os outros falam, não, mas eu não concordo que não pode ter violãozinho na missa. Não, tudo bem, mas a tradição da igreja nunca aprovou, não é esse o espírito da música litúrgica, né? Então tem diversas nuances que poderiam ser dialogadas de maneira um pouco mais aberta, né? Para justamente nos defender daqueles erros que foram inseridos na igreja pela teologia da libertação, né? Então, as três bases da igreja são essas. Teologia da libertação, que tem como lado positivo apenas a sua condenação, né? E, inclusive, e deveria ser cada vez mais um inimigo a ser combatido, tanto pelos tradicionais quanto pela renovação carismática, em seus erros modernistas, né? A segunda base é a renovação carismática, que tem a sua influência protestante, que muitas vezes se abre aos erros modernistas, sim. Isso é necessário falar, que muitas vezes a renovação carismática se abre aos erros modernistas também, né? Por permitir certas coisas, principalmente dentro da missa, que não deveriam ser aceitas, que são realmente perigosas para o ambiente sagrado da igreja e da missa, né? Então padres muitas vezes que foram influenciados pela renovação carismática precisam estar atentos à tradição da igreja, né? E o outro lado são os tradicionalistas, que defendem a fé, defendem o costume, mas que também tem o seu problema, que é de muitas vezes querer apertar demais, né? E acabar se tornando um grupo seleto de uma elite, entre aspas, né? Que é uma elite intelectual, não é elite financeira não, é elite intelectual, né? De dizer assim, nós somos os conservadores da tradição, nós somos os verdadeiros tradicionais, nós somos a verdadeira igreja, né? Ao invés de perceber que existe um inimigo muito maior que está por trás disso tudo, né? Então essas são as três bases. Nenhuma das três é perfeita, por assim dizer, porque são compostas de seres humanos, são compostas de pessoas, né? Mas que nós possamos, a partir dessa compreensão, né, de que existem três bases na igreja no Brasil atualmente, que elas têm os seus traços, as suas características, né? E tentar, de alguma maneira, trazer a unidade para a igreja dentro disso, tirando aquilo que é errado, aquilo que é erro, aquilo que é condenado, e permanecendo com aquilo que é a doutrina da igreja.